Olá, amigo, olá, amiga. Aqui estou agradecido ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, ao qual me deu a oportunidade e a alegria de poder fazer parte desses momentos em que esse centro procura levar a paz, o conforto e a demonstração de estar sempre presente junto com todos aqueles que seguem, que lá vão buscar ajuda, que lá participam. Agradeço ao meu irmão Celso, que me deu a alegria de receber um convite, da qual eu fico bastante orgulhoso. Confesso, me desculpem pelo amadorismo, mas estou bastante nervoso, pois nunca fiz qualquer tipo de conversa através de uma gravação, principalmente de uma gravação de uma forma amadora, um vídeo, mas vou pedir muito a Deus para que me ilumine, para que a gente possa realmente aqui poder conversar e trazer um pouco que seja de conhecimento para todos nós. Então só gostaria que nesse momento em que a gente vai agora bater um papo, que nós vamos apresentar esse tipo de palestra, chamemos assim, online, que possamos nesse momento a gente calar um pouco os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo que esse Mestre querido esteja dentro dos nossos corações, que possa fazer com que a reflexão que agora iniciemos possa calar dentro de cada um de nós, que sirva de caminho, de guia para os nossos passos. Mestre Jesus, pedimos a todo momento que esteja conosco, que nos oriente nos momentos de alegria e de tristeza, que lembremos dos seus ensinamentos, do seu Evangelho, e que nas horas difíceis principalmente, lembremos que tudo passa, que basta que confiemos, que tenhamos a certeza, pois que nós somos sempre amparados pelo teu amor e somos protegidos por esse irmão maior que tanto nos se dedica ao nosso crescimento e evolução. O tema que hoje nós vamos falar será do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, Espírito Emmanuel, esse grande mestre que nos traz bastante ensinamento. E o tema escolhido seria do capítulo 64, O Tesouro Maior. Esse tema ele se baseia numa fala de Jesus, que diz o seguinte, em Lucas capítulo 12, versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É interessante que um desses dias eu recebi uma mensagem de uma companheira, de uma amiga minha, em que ela cita uma frase que eu não sei se realmente qual é o autor, e para não ter dúvida, prefiro não chutar para depois não ficarem me corrigindo, mas eu achei uma frase bastante linda que diz o seguinte, e acho que realmente tem muito a ver com o tema que nós estamos fazendo hoje. O ser humano vivencia a si mesmo seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Como nós vemos, talvez vamos encontrar dentro do tema de hoje justamente a busca de qual que seria o nosso tesouro. Que tesouro é esse
em que Jesus fala, porque tudo que nós valorizamos, os nossos pensamentos, o nosso coração, vai estar junto desse tesouro. E veja, vamos falar do momento atual que inclusive que está até nos impedindo a que a gente não venha conversar pessoalmente, mas sim através desse distanciamento, tal distanciamento social. Hoje, o momento, o assunto que nós falamos é dessa pandemia que vem atingindo o mundo todo. É algo que nos assusta, algo que nós, em nossa geração, e olhe que eu já estou na terceira idade, é pela primeira vez que nessa encarnação eu estou assistindo uma coisa tão fora de propósito das nossas vontades, algo que realmente a gente não conhece, não vê e muitas vezes não sente, mas que nós sabemos que está aí. Essa pandemia é como um vendaval que passa na nossa vida, que derruba, que destrói, que modifica. E muitas vezes nós até perguntamos, por que que nós estamos passando, entre aspas, por tal castigo? Vejam, não é a única vez ou a primeira vez que nós estamos passando por uma calamidade dessa forma. A gente já assistiu, inclusive, até através de outras existências que nós passamos por esse planeta Terra, várias e várias fases em que houveram convulsões, em que houver esse tipo de pandemia, em que houveram maremotos, em que houveram terremotos, em que houve sim destruição e que muitas pessoas, grande parte da humanidade, perdia sua vida quando isso acontecia. Se nós buscarmos dentro das leis divinas e dentro do conceito que nós aprendemos com a doutrina espírita, não existe o acaso. Tudo existe uma razão de ser, tudo é consequência, é sequela de uma continuidade daquilo que nós fazemos e que as leis divinas simplesmente cumprem o seu papel de forma imutável. Ou seja, essa pandemia que hoje nós estamos vivendo, ela com certeza é a consequência de atos ou individuais ou coletivos e que nós próprios buscamos isso para a nossa necessidade e nossa melhoria. Quando nós falamos da lei da destruição, que também é uma lei divina, muitas vezes a gente não consegue compreender e entender o significado de destruição. Porque destruição, nós aprendemos, é você pegar algo que está feito, que está bem feito, algo que está funcionando, utilizável, e de repente ele simplesmente se desmorona, é destruído. A gente considera como se fosse algo ruim. Mas a destruição ela é muito mais ampla que isso. Nós podemos até dizer que muitas vezes nós destruímos conceitos antigos que nos fazem sofrer, que nos fazem mal, justamente para que em cima dessa destruição, desse conceito destruído, a gente possa construir uma nova forma de pensar e de viver e de entendimento. Se nós não destruirmos aquilo que está errado em nós, se nós não desmancharmos aquilo que faz mal para nós, a gente não consegue, em cima de um alicerce totalmente carcomido, corroído, construir qualquer edificação que seja que possa ter um sustento inabalável. Então, quando nós falamos em destruição, pensemos também que tudo tem uma razão de ser. E hoje o que nós passamos, se nós analisarmos toda a história, a gente vai relembrar que Deus sempre nos enviou os seus emissários. Sempre Deus nos deu a oportunidade da gente repensar os nossos atos ou aquilo que nós realmente pensamos, nossos conceitos. E a gente pode dizer que o emissário principal que ele realmente nos enviou foi o Mestre Jesus. Que ele veio em uma época em que a gente tinha uma conturbação, que simplesmente estavam se deflagrando guerras, que as pessoas utilizavam os ensinamentos
para destruir não o conceito bom, o conceito ruim quer dizer, mas o bom conceito. Onde se vendiam obras de Deus como se ele pudesse ser comercializado. Onde existiam guerras, morte e tudo isso feito em nome de Deus. E Jesus veio justamente nessa época em que era preparado por vários outros emissários anteriores e veio nos mostrar o caminho que realmente levaria para a nossa felicidade, o caminho que nos levaria à verdade, o caminho que nos levaria à luz. Lógico que a gente naquela época não conseguiu entender os seus ensinamentos, como ainda hoje nós temos dificuldade de realmente cumprir aquilo que ele nos ensinou. Embora ele seja o maior exemplo que nós possamos ter, como é difícil seguir os passos do Mestre. Mas ele sempre nos dá a oportunidade. Ele sempre espera que passo a passo, através das oportunidades que nós temos, via reencarnação, que a gente possa ir conquistando conhecimento, até que um dia a gente tenha o nosso despertamento, que a gente veja a verdade, ou seja, a gente enxergue a realidade daquilo que nós realmente somos e a gente se entregue à felicidade real para que todos nós possamos realmente cumprir aquilo que nós somos criados. Como a gente sempre diz, o nosso eu verdadeiro é o Espírito. Com todos os defeitos que nós tenhamos, com todas as dificuldades que a gente tenha, nós somos imperfeitos, porém somos perfectíveis, ou seja, nós fomos criados para aprender, para assumir conhecimento, colocar em prática. E quanto mais conhecimento nós temos, mais nós conseguimos adquirir e até colocar isso em prática e fazer parte da nossa personalidade, é um caminho relativamente longo. Mas no final, nós seremos compensados porque nós estaremos muito perto da semelhança crística. Ou seja, nós cada vez teremos muito mais facilidades em realmente seguir o exemplo do Mestre Jesus. Só que às vezes nós precisamos da dor para despertar. Vejamos, vamos pegar como exemplo esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Primeiro, nós já estamos sofrendo por algo que muitos de nós, a grande maioria, nem sentiu, nem enxergou e nem conseguiu ver. Só que de uma certa forma ela transfigurou uma parte da nossa existência atual. Hoje, nós nos sentimos presos em nosso lar e deixando de fazer várias coisas que nós fazíamos. Veja, principalmente eu que gosto muito de abraçar os meus amigos, hoje eu sou impedido de abraçar e me ensinaram que eu tenho que simplesmente cumprimentá-los através do cotovelo. Olha que estranho! Mas por que isso? Para que a gente possa ter uma preservação, a gente simplesmente se precaver de uma doença que ela é feita por um vírus tão minúsculo que nós não enxergamos, mas que pode sim afetar totalmente a nossa vida. Vejam, mesmo à distância hoje, nós vemos que várias pessoas estão sofrendo quando enxergam, quando sentem o seu ente querido cair num leito de hospital, quando não num leito de UTI, e quando pior ainda, a resistência do seu corpo físico não consegue simplesmente subsistir a essa pandemia que ora existe, ou a esse pequenino vírus, que às vezes nós nos perguntamos o porquê da sua existência. Mas vejam, uma tão pequena coisinha que seja, como que nós somos impotentes
para poder combater e para poder até entender qual é a razão da existência desse vírus que vem modificando inclusive a face do planeta Terra. Como que pode ser tão importante assim? Ora, se nós entendemos que o acaso não existe, se nós aprendemos que tudo que existe na natureza, no universo, parte do Criador, a gente vai perceber que até a existência desse vírus, até a ocorrência dessa pandemia, ela foi feita simplesmente para que seja para a nossa evolução. Basta que a gente olhe ao nosso redor e nós vamos ver como que as pessoas está cada um em seu grau de evolução. Essa passagem desse livro, que hoje serve de base a nós do Emmanuel, ele faz um comentário que Jesus, ele procura deixar os seus ensinamentos a ser transmitido a todos os seus irmãos aqui encarnados, e ela é feita sempre através de várias religiões, vários cultos. Então existem hoje infinitas religiões, seitas, igrejas que se baseiam no Novo Testamento, que é o ensinamento de Jesus, junto com o Velho Testamento, e vem trazer um ensinamento sobre as leis divinas e qual deveria ser o nosso comportamento e aquilo que realmente nós somos, filhos de Deus. E vejo que mesmo com tudo isso, nós acabamos nos apegando às coisas materiais e valorizando. Muito mais do que valorizamos aquilo que realmente nós somos, que é Espírito. Mas diz Emmanuel que mesmo assim Jesus nos acolhe, nos ouve, vê a nossa pequenez, que ainda não entendemos os seus ensinamentos, mas mesmo assim Ele nos entende, nos dá novas oportunidades e aguarda que um dia a gente tenha o nosso despertamento. Porém, como nós não conseguimos despertar com as nossas próprias forças, mesmo que antes da encarnação a gente tenha feito uma programação nesse sentido, Ele nos dá um empurrãozinho, nos dá uma força. E nós vemos agora, nessa pandemia que ocorre, o estágio que todos nós nos encontramos. Nós vamos encontrar irmãos nossos que simplesmente estão caindo perante o peso desse vírus que está acontecendo. Mas nós vamos encontrar outros irmãos nossos que ainda estão longe do entendimento cristão, ou seja, até podem conhecer, mas ainda não assimilaram, que aproveitam dessa fase pela ganância, pelo orgulho, para tirar proveitos. Existem alguns que simplesmente, quando souberam que existia um tipo de medicamento que podia trazer a cura, foram lá, se apossaram do máximo possível, pensando somente em si. E esqueceram que tudo aquilo que eu acumulo de excesso vai fazer falta para alguém. Existem outras pessoas que se aproveitam desse momento de desespero de vários e procuram através disso obter lucro de uma forma ilegal, desonesta, como se somente o que valesse é se aproveitar e entesourar cada vez mais o ouro. Infelizmente, é o joio do trigo que Jesus nos ensinou. Mas, da mesma forma, nós vamos encontrar irmãos nossos que simplesmente se desapegam de si próprio, que mal tem tempo de reclamar da situação que está passando de dificuldade nesse momento. Mas ele consegue olhar ao lado e ver o seu próximo que está numa situação pior. E ele não pensa duas vezes em dividir o pão de cada dia, em dividir o seu tempo. Então veja, quantas pessoas que nós estamos encontrando que estão procurando outros que não têm o que comer e procuram levar o pão. Quando encontram pessoas desesperadas e levam consolo. Quem são essas pessoas? Será que são mártires? Será que são pessoas especiais? Não, são irmãos como o nosso, que tiveram simplesmente a alegria de ter o start
nesse momento pela pandemia e despertar aquilo que nós tivemos de compromisso antes de nossa encarnação. Pois entendam, essa encarnação que nós temos, ela nada mais é do que um dos estágios dos vários que nós temos de aprendizado neste planeta Terra ou em outro planeta. Portanto, ele não é duradouro, ele é passageiro, um mero estágio de aprendizado. E para esse estágio, nós recebemos, é alocado para nós, é alugado para nós, o nosso corpo físico. Que assim que termina o estágio, nós vamos devolver ao seu verdadeiro proprietário, que é o planeta Terra. Tudo aquilo de ferramenta que ele nos emprestou, tudo aquilo de matéria que ele nos cede, não é nosso. Nós vamos simplesmente tomar aquilo que é nosso, que é o espírito e o corpo espiritual, e vamos agradecer por ter utilizado o planeta Terra e vamos voltar ao mundo espiritual. E quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós vamos encontrar o Mestre esperando e perguntando: você está feliz? Você trouxe o teu tesouro? E quantas vezes, quantas reencarnações nós vamos voltar e dizer: eu deixei o meu tesouro na minha encarnação que se finda lá na Terra. Jesus vai nos abençoar, vai nos abraçar e vai nos dar nova oportunidade para que a gente retorne aqui e mais uma vez tentemos cumprir aquilo que nós prometemos a nós mesmos. Portanto, não vamos simplesmente nos queixar, mas que a gente aprenda a olhar dentro de nós, sintamos o que realmente nós somos, espíritos, e aproveitar essa oportunidade que temos e a gente trocar os valores dos tesouros e lembrar que o tesouro principal é justamente a gente fazer frutificar a sementinha que cada um de nós traz, que é a semente do amor. A gente aprender a ver o próximo como nós vemos a nós próprios. Que a gente aprenda simplesmente a dividir o que nós temos. Que a gente aprenda a sair daqui levando realmente pelo menos uma parte do verdadeiro tesouro, para que quando a gente chegar perante o Mestre, a gente possa dizer: Senhor, aqui está o meu tesouro. Eu trouxe comigo para o mundo espiritual. Querido amigo, querida amiga, espero que a gente possa realmente fazer uma reflexão e entender que esse despertamento é a reforma íntima, a transformação que nós tanto buscamos. Que possamos, nesse momento, buscar um entendimento do Evangelho de Jesus. Entender realmente que o amor que Ele tem está nos amparando nesses momentos. E Ele está nos ajudando para que a gente possa reforçar o verdadeiro tesouro que Ele nos ensinou a ter dentro de cada um de nós. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a esse Centro Espírita Antônio de Oliveira por essa oportunidade. Meu nome é Antônio Collado, um amigo que espero encontrar cada um de vocês por muitas e muitas vezes. Agradeço a atenção que me deram nesse momento e peço que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, que nos fortifique, que nos fortaleça. E não nos esqueçamos, tudo passa. E essa fase também vai passar. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus, muito obrigado e até uma próxima.